O LEO, Laboratório de Ensino e Pesquisa em Otorrinolaringologia, é um espaço que congrega médicos otorrinolaringologistas e fonoaudiólogos, com ampla experiência em clínica e pesquisa nas áreas de audição, laringologia e voz. O LEO fica na Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília. As linhas de pesquisa atualmente vigentes no LEO são otologia e cirurgia, antioxidantes e otoproteção do sistema auditivo, implante coclear, deglutição e disfagia, filtragem Capstrel da qualidade vocal de surdos usuários de implante coclear, uso do laser na terapia de voz, doenças degenerativas e envelhecimento vocal e da laringe, e aperfeiçoamento da performance comunicativa. Oi, eu me chamo Maria Luísa Queiroz, faço parte do projeto de iniciação científica do Laboratório de Ensino e Pesquisa em Otorrinolaringologia e hoje eu e a Andressa vamos entrevistar especialistas da área de otorrinolaringologia e fonoaudiologia para tirar algumas das dúvidas mais corriqueiras sobre o Covid-19 dentro dessa área. Em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou a pandemia de Covid-19, causada pelo vírus RNA SARS-CoV-2. Segundo o Ministério da Saúde, até o momento tivemos mais de 500 mil mortos e mais de 17 milhões de infectados por coronavírus. Dentre os principais sintomas da doença estão febre, dor de garganta, tosse seca, cansaço, perda de paladar ou olfato, podendo ter manifestações mais graves como o acometimento dos pulmões e possível óbito, decorrente principalmente das respostas do organismo ao patógeno, numa chamada de tempestade de citocinas. Os grupos de risco incluem pessoas idosas e com comorbidades. A vacinação já está em andamento. Vacinas como Coronavac, AstraZeneca e Pfizer estão sendo aplicadas no Brasil e o país aguarda por novas fabricantes. A vacinação tem comprovadamente reduzido o número de mortes nos grupos vacinados. O Laboratório de Ensino e Pesquisa em Otorrinolaringologia tomou a iniciativa de entrevistar especialistas para esclarecer algumas das dúvidas mais corriqueiras relacionadas à doença. Dentre os nossos entrevistados estarão o Dr. André, especialista em otologia, o Dr. Márcio, especialista em olfato, a doutora Luciani, que irá abordar o tema de disfagia, e o Dr. Eduardo, que irá falar sobre a voz. E hoje nós temos aqui a doutora Luciani Serra. Ela é fonoaudióloga com especialização em motricidade orofacial com ênfase em disfagia, mestre e doutora em ciências médicas pela UNB, servidora da Secretaria de Saúde do DF, lotada na UTI pediátrica do HMIB, e servidora da Universidade de Brasília, lotada no Laboratório de Ensino e Pesquisa de Otorrino da Faculdade de Medicina. Acho que a primeira, para todo mundo entender, é o que é a disfagia. Olá, André. Disfagia é um sintoma que consiste na dificuldade de deglutição de alimentos, tá? Essa dificuldade, ela pode acontecer desde a entrada do alimento na cavidade oral até a chegada desse alimento no estômago. E é importante ressaltar que a disfagia, ela pode acontecer em indivíduos de qualquer idade. Existem tipos de disfagia diferentes? Sim, existem disfagias de origem mecânica, existem disfagias de origem neurogênica, que são os dois grandes grupos. Por exemplo, uma disfagia de origem neurogênica é aquela disfagia que um indivíduo que teve um acidente vascular encefálico apresenta como sequela. E uma disfagia mecânica, a gente pode dar exemplo de um indivíduo com câncer de cabeça e pescoço que tirou um pedaço da língua, por exemplo, ele vai ficar com uma dificuldade de deglutição em virtude da falta desse pedaço, dessa estrutura. Entendi. E em relação a ser mais superior ou mais inferior, isso tem alguma diferença na disfagia? Isso. A disfagia ela pode ser de fase oral, ela pode ser de fase faríngea ou ela pode ser de fase esofágica. A disfagia de fase oral é uma disfagia que ela está o que está comprometido? Por exemplo, a mastigação, essa preparação do bolo alimentar até o disparo da deglutição. A disfagia faríngea, ela é de fase faríngea, é uma disfagia que está mais relacionada a alguma alteração nas estruturas da faringe e da laringe. Por exemplo, uma prega vocal que não faz a abdução adequada no momento da deglutição, uma epiglótica, ela não consegue
fechar aquela passagem de alimento. E uma disfagia esofágica é uma disfagia mais baixa, é uma disfagia já do esôfago, e o tratamento, em geral, é mais um tratamento medicamentoso ou cirúrgico em algumas ocasiões mais graves. Compreendi. E por que a gente está falando disso aqui? Por que os pacientes que tiveram COVID podem apresentar esse problema? Então, no caso específico da COVID, é interessante nós dividirmos esses pacientes em dois grandes grupos de pacientes disfágicos, né? E eu ressalto que pode haver uma interseção entre esses grupos. Então, nós temos aqueles indivíduos que tiveram COVID e, em virtude da dificuldade de respiração, eles apresentam um cansaço intenso e isso dificulta o processo de alimentação, e daí eles necessitam de adaptação de consistência, eles necessitam mastigar mais esse alimento, que seja um alimento um pouco mais amolecido, e se nada for feito, eles correm risco de aspirarem esse alimento e ter uma pneumonia. O segundo grupo que eu falei são aqueles indivíduos que ficaram muito tempo entubados, e daí eles podem cursar com dificuldade de deglutição em virtude de outros problemas, como o edema de prega vocal ou da região de orofaringe, que pode comprometer essa deglutição. Pode ter também aquele indivíduo que ficou muito tempo entubado, está melhorando, está em franca evolução do quadro, mas ainda está com aquela dificuldade de respiração que é muito comum persistir um pouco mais nesses indivíduos com COVID. Então, a questão da intubação pode tanto lesionar diretamente quanto enfraquecer, né? A pessoa ter dificuldade pela musculatura. Exatamente. E quais são as possíveis complicações de uma disfagia? Nós temos complicações, assim, de modo bem genérico. Quais são as principais complicações? É uma pneumonia, em virtude de broncoaspiração, e o indivíduo aspira aquele alimento e fica com uma pneumonia, que pode ser grave, inclusive. Desnutrição, desidratação, por não conseguir comer e beber o aporte hídrico e proteico necessário diário, e uma importante queda na qualidade de vida desse indivíduo, que é um aspecto que é bastante ressaltado também pelos pacientes disfágicos, o fato dele não poder mais fazer suas refeições em família como fazia antigamente. Então, no paciente que teve o COVID e teve a disfagia como complicação associada, não uma ação direta do vírus, né, só para deixar claro aqui, como a gente já falou, qual seria o tratamento? Então, quais são, nós vamos falar no tratamento da COVID, é um tratamento multiprofissional, né? Então, esse indivíduo, normalmente, o que nós temos visto na prática clínica é que é um adulto, ou às vezes algumas crianças também, que precisam de fisioterapia, de fonoterapia, às vezes de terapia ocupacional, a equipe médica, lógico, e o tratamento para a disfagia, ele é baseado na reabilitação, onde nós fazemos fonoterapia, em caso, numa disfagia de fase oral e de fase faríngea, e se for uma disfagia mais baixa, como eu falei, uma disfagia esofágica, esse tratamento ele é medicamentoso, e em casos mais graves, ele é um tratamento cirúrgico. Como você citou anteriormente, também a questão de adequar o alimento para esse paciente, né? A consistência adequada para auxiliar. Nos quadros de disfagia, de forma geral, algumas adaptações, às vezes quando é uma disfagia mais leve, nós conseguimos fazer adaptações de consistência, adaptação junto com a equipe de nutrição, que o paciente consegue se alimentar com segurança, né? Porque a disfagia ela é uma consequência, ela é um sintoma, né? Então, eu tenho uma doença de base, e em virtude dessa doença de base, eu apresento como sintoma a disfagia. Então, por isso é necessário fazer essa adaptação para que esse indivíduo ele alimente-se de forma segura, de modo a evitar complicações maiores, como eu já falei, a pneumonia, a desnutrição e a desidratação. Então tá certo, eu acho que ficou tudo bem claro a respeito da disfagia, né, como uma complicação desses pacientes que estão hospitalizados pelo COVID ou pelos pacientes que tiveram muito esforço respiratório. Então, acredito que é isso. Atualmente, além dos projetos de pesquisa de mestrado e doutorado, são desenvolvidos alguns projetos associados de iniciação científica e extensão, que congregam alunos de diferentes cursos e instituições do Distrito Federal.
podemos citar especificamente a pesquisa sobre a eletrofisiologia da audição de recém-nascidos cujas mães foram infectadas pelo vírus SARS-CoV-2 durante a gestação. Assim, além de contribuir com a ciência, o LEO forma e capacita profissionais para atuarem em suas áreas de interesse. As pesquisas desenvolvidas no LEO são divulgadas em revistas científicas e jornais acadêmicos e estão disponíveis à comunidade para consulta e discussão.